Meu filho olhou nos meus olhos e disse que meu sobrenome lhe dava nojo. Deixa eu repetir isso, porque até hoje, 6 meses depois, ainda dói como se fosse a primeira vez. Meu filho, o menino que eu carreguei no ventre, que eu amamentei nas madrugadas geladas de inverno, que eu criei sozinha depois que meu marido morreu. Esse mesmo filho olhou para mim e falou que o sobrenome que eu construí com sangue, suor e lágrimas era motivo de vergonha para ele. Foi numa noite de setembro. Uma sexta-feira que eu nunca vou esquecer. Otávio, meu único filho de 41 anos, estava fazendo o jantar de noivado com a Flávia no restaurante Fasano, aquele lugar chique da rua Vitório Fasano, sabe? Mesas de linho branco, garçons de smoking, champanhe francesa saindo por mais de R$ 800 a garrafa. Eu paguei metade de tudo, claro, como sempre. Estava tudo perfeito demais. Flores importadas decorando as mesas, aquela luz ambiente morna e aconchegante, amigos e familiares vestidos como se fossem para um desfile de moda. Eu escolhi meu melhor vestido azul marinho, aquele que comprei especialmente para a ocasião, coloquei meu broche de ônix, que era da minha mãe, e fui com o coração cheio de esperança. Esperança de quê? De ser incluída, de ser vista, de finalmente importar na vida do meu filho. Mas durante os brindes, Otávio se levantou, pediu a atenção de todos e soltou como quem comenta o cardápio. Pessoal, queria avisar que já dei entrada no processo para mudar meu sobrenome legalmente. Vou passar a me chamar Otávio Sampaio Bittencourt Tavares. É uma homenagem à família da Flávia, que me acolheu de braços abertos. Senti meu estômago revirar. As pessoas aplaudiram, achando lindo, moderno, um gesto de amor. Eu fiquei ali, congelada, segurando a taça de espumante que de repente pesava como chumbo na minha mão. Esperei todo mundo se distrair e puxei o Otávio para o jardim do restaurante. Ainda tinha esperança de que fosse um mal-entendido, sabe? Que ele ia dizer que era só uma formalidade, que não mudava nada entre nós. Mas quando chegamos lá fora, ele acendeu um cigarro, vício novo que eu nem sabia que ele tinha, e olhou para mim com aquele jeito que eu não reconhecia mais. Não era mais meu menino. Era um estranho de terno italiano e relógio suíço. "Mãe, não faça drama", ele disse, soltando a fumaça para o lado. "É só um sobrenome." "Só um sobrenome?" Repeti, sentindo minha voz tremer. "Otávio, é o meu sobrenome. É o sobrenome do seu pai. É o nome que eu construí quando ninguém dava nada por mim." Ele riu, um riso seco, sem calor. "Exatamente por isso, mãe. Tavares é nome de quê? De empregada doméstica, de feirante, de gente que rala a vida inteira e nunca chega a lugar nenhum." Eu segurei firme na mureta de pedra para não cambalear. "Você tá falando sério?" "Estou. Sampaio Bittencourt abre portas. É nome de tradição, de família que importa. Meus filhos não vão carregar essa bagagem que você me deu." Naquele momento, eu senti minhas pernas bambearem. O barulho dos carros na rua, a música suave vinda do salão, as luzes da cidade. Tudo ficou distante, abafado, como se eu estivesse debaixo d'água. Ele jogou o cigarro no chão, pisou com a ponta do sapato de verniz e voltou para a festa. Me deixou ali, sozinha, com o coração partido em pedaços tão pequenos que eu nem sabia como ia conseguir juntar de novo. Eu, Carmen Tavares, 69 anos, dona de uma indústria que emprega 340 pessoas, que fatura R$ 28 milhões por ano, que começou costurando no fundo de casa com 3 máquinas velhas. Eu fui reduzida a bagagem. E sabe o que é pior? Eu ainda voltei para o salão. Ainda sentei na minha cadeira. Ainda sorri para as fotos. Porque mãe é assim, né? A gente engole a dor, enxuga as lágrimas escondido e continua. Sempre continua. Mas naquela noite, enquanto eu dirigia de volta para casa pelas ruas vazias de São Paulo, algo dentro de mim rachou. Não foi só tristeza. Foi raiva. Foi decepção. Foi a certeza dolorosa de que eu tinha criado um monstro.
e que agora eu ia precisar fazer algo que nunca imaginei que seria capaz. Se você já sentiu na pele a dor de ser desprezada por quem você mais ama, se inscreva no canal, porque essa história está só começando. E o que vem a seguir, ninguém esperava. Quando cheguei em casa naquela noite, tirei o vestido azul marinho, pendurei no cabide com cuidado, costume de quem cresceu valorizando cada pedaço de pano, e sentei na beirada da cama. Fiquei ali, olhando para o espelho do guarda-roupa, vendo uma mulher de quase 70 anos que de repente não reconhecia mais a própria história. Como foi que chegamos até aqui? Como foi que meu filho, o menino que eu segurei nos braços enquanto chorava a morte do pai dele, virou esse homem que sente nojo do meu sobrenome? Deixa eu te contar de onde eu vim, porque talvez assim você entenda por que aquela frase doeu tanto. Eu nasci em 1956, num cortiço do bairro São Caetano do Sul, periferia de São Paulo. Minha mãe, Dona Odete, era costureira. Trabalhava em casa numa máquina Singer antiga que fazia um barulho infernal, mas que colocava comida na nossa mesa. Meu pai, seu Joaquim, era mecânico na Volkswagen. Voltava todo dia com as mãos sujas de graxa e o corpo cansado, mas sempre com um sorriso torto no rosto. A gente não tinha nada, mas tinha tudo, entende? Tinha dignidade. Tinha respeito. Tinha um sobrenome que, mesmo simples, significava honestidade. Aos 14 anos, eu já estava costurando junto com minha mãe. Não porque eu quisesse. Eu sonhava em ser professora, em estudar, em ter uma vida diferente. Mas a necessidade não pergunta o que você quer. Ela simplesmente bate na porta e você atende. Aprendi a costurar bainhas, pregar botões, fazer barras invisíveis. Meus dedos ficavam cheios de picadas de agulha, e à noite eu adormecia ouvindo o zumbido daquela máquina velha ecoando na minha cabeça. Aos 19 anos, conheci o Valdeci. Ele era motorista de caminhão, homem trabalhador, de palavra, do tipo que olha nos seus olhos quando promete alguma coisa. Nos casamos numa cerimônia simples na igrejinha do bairro. Meu vestido? Eu mesma fiz, com retalhos que minha mãe tinha guardado durante anos. Valdeci era meu porto seguro. Ele dirigia de São Paulo até o Rio Grande do Sul, ficava dias fora, mas sempre voltava com aquele sorriso largo e um presente barato que para mim valia ouro. Uma vez foi um chaveiro com nosso nome, outra vez um saquinho de amendoim doce que ele comprou na estrada. Em 1984, nasceu o Otávio. Foi parto difícil, no hospital público, aquela confusão de gente, de grito, de corredor apertado. Mas quando colocaram aquele bebê no meu colo, miúdo, vermelhinho, chorando alto, eu jurei para mim mesma que ele ia ter uma vida melhor que a minha. Valdeci trabalhava ainda mais para sustentar a gente. Eu costurava durante as sonecas do Otávio, pegava encomendas de vizinhas, fazia roupas de festa, uniformes escolares, qualquer coisa que rendesse uns trocados. Até que em 1991, numa madrugada de junho, a vida virou do avesso. Valdeci estava voltando de uma viagem para Curitiba. A estrada estava molhada, tinha neblina fechada. Na altura de Registro, na Regis Bittencourt, um caminhão desgovernado invadiu a pista. A batida foi violenta. Valdeci morreu na hora. Ele tinha 42 anos, eu tinha 35, e um filho de 7. O que sobrou? Uma indenização mixuruca de R$ 12.000, um monte de conta para pagar e um buraco no peito tão fundo que eu achei que nunca mais ia conseguir respirar direito. Passei 3 dias trancada em casa, sem comer, sem dormir, só olhando para o teto. Otávio dormia do meu lado, segurando minha mão, sem entender por que o pai não voltava mais. No 4º dia, minha mãe bateu na porta. Ela entrou, me puxou pelo braço, me botou de pé e disse uma coisa que mudou tudo. Carmen, você tem 2 escolhas, afundar ou nadar, e esse menino aí não vai pagar pelos seus erros. Levanta. Eu levantei, peguei aqueles R$ 12.000, fui numa loja de máquinas usadas e comprei 3 máquinas de costura industriais.
Transformei o fundo da minha casa numa pequena facção. Contraei 5 costureiras do bairro, mulheres como eu, que precisavam de trabalho. Comecei a pegar encomendas de lojas pequenas, depois médias, depois atacadistas. Eu costurava das 5 da manhã até meia-noite. Levava Otávio na escola de manhã, buscava à tarde, fazia lição com ele enquanto fiscalizava o trabalho das meninas. Comia em pé, dormia 4 horas por noite. Meus dedos sangravam. Minhas costas doíam tanto que tem dia que eu precisava sentar no chão para conseguir levantar de novo, mas eu não parei. Em 5 anos, eu já tinha 15 funcionárias. Em 10 anos, aluguei um galpão pequeno e virei fornecedora oficial de 3 redes de lojas. Em 15 anos, comprei meu primeiro prédio comercial, registrei a marca Tavares Confecções e comecei a exportar para a Argentina e Paraguai. Otávio cresceu vendo tudo isso. Vendo a mãe ralar, suar, brigar, negociar, perder, ganhar, levantar. Coloquei ele em escola particular, paguei R$ 2.800 por mês de mensalidade. Dinheiro que doía sair da conta, mas que eu pagava sem pestanejar. Ele fez faculdade de publicidade na ISPM, curso que custou R$ 265 mil no total. Comprei para ele um loft lindo de 120 metros nos jardins, R$ 1.200.000 à vista. Dei um carro importado, BMW X1, 235 mil. E ainda depositava R$ 22 mil todo mês na conta dele, só para ele não passar aperto. Eu dei tudo. Tudo que eu não tive, eu dei para ele. E em troca, ele me deu nojo. Naquela noite, depois do jantar do noivado, eu fiquei sentada na cama até o sol nascer. Não chorei mais. Só fiquei ali, repassando cada sacrifício, cada escolha, cada vez que eu disse não para mim mesma e sim para ele. E foi aí que eu entendi uma coisa. Eu tinha criado um filho que não me respeitava. Porque eu nunca tinha exigido respeito. Eu sempre tinha dado tudo de graça, sem contrapartida, sem limites, mas isso ia mudar. Porque Tavares não é nome de empregada. Tavares é nome de guerreira. E essa guerra, meu filho, estava só começando. Sabe aquele sentimento de olhar para uma pessoa que você conhece há 41 anos e não reconhecer mais nada? É isso que eu sentia quando olhava para o Otávio. Ele não foi sempre assim. Juro que não. Quando era criança, Otávio era grudado em mim. Me seguia pela fábrica, brincava entre os rolos de tecido, pedia para apertar os botões das máquinas. As funcionárias riam, diziam que ele ia ser meu braço direito quando crescesse. Eu sonhava com isso. Aos domingos, a gente fazia bolo de fubá juntos. Ele lambia a tigela, sujava a cozinha inteira e eu não ligava. A gente assistia Fantástico, abraçados no sofá velho da sala, ele de pijama do menudo, eu enrolada num chale que minha mãe tinha feito. Mas alguma coisa mudou. Não foi de uma hora para outra. Foi gradual, como ferrugem comendo metal. Quando Otávio entrou na adolescência, começou a ter vergonha de onde morava. Nossa casa em São Caetano era simples, 2 quartos, sala pequena, quintal nos fundos onde eu tinha as máquinas. Ele parava os amigos da escola particular 2 quadras antes. Dizia que morava em outro lugar. Eu fingia que não sabia. Fingia que não doía. Na faculdade, piorou. Ele estudava com filhos de empresários, de médicos, de gente que tinha sobrenome composto e apartamento na Riviera. Começou a mentir sobre a própria origem. Dizia que a família tinha negócios no setor têxtil, como se eu fosse dona de uma grife italiana, não de uma confecção que começou no fundo de casa. Eu ainda tentava me enganar. Pensava, é fase, vai passar. Quando ele amadurecer, vai entender o valor do que construímos. Mas não passou. Otávio se formou em publicidade, diploma que custou mais de R$ 200 mil. Eu fui na formatura com meu vestido mais bonito, tirei foto com ele de capelo e beca, chorei de orgulho. Achei que agora, finalmente, ele ia querer trabalhar comigo, assumir a empresa, dar continuidade ao que eu construí. Mas quando sugeri que ele entrasse na Tavares Confecções,
Ele fez uma cara como se eu tivesse oferecido veneno. Mãe, eu não nasci para ficar fechado num galpão fedendo a tecido. Eu estudei em faculdade particular. Tenho currículo. Mereço coisa melhor. Coisa melhor. Como se o trabalho que pagou os estudos dele fosse indigno demais para ele tocar. Ele arrumou emprego numa agência de publicidade pequena. Ficou 7 meses. Saiu brigado com o chefe. Arrumou outro emprego, dessa vez numa empresa de eventos. Ficou 5 meses. Disse que o ambiente era tóxico. Depois foi para uma startup de marketing digital. Não durou nem 4 meses. E em cada troca de emprego, adivinha quem segurava as pontas? Eu. Comprei para ele um loft nos Jardins. 120 metros quadrados, sacada gourmet, vaga dupla na garagem. R$ 1.200.000 à vista. Ele disse que precisava morar num bairro adequado para fazer networking, que São Caetano não combinava com a imagem profissional que ele queria construir. Dei um carro importado, BMW X1 235 mil. Ele disse que Uber não passava boa impressão para os clientes. E todo mês, religiosamente, eu depositava R$ 22.000 na conta dele, porque ele dizia que precisava manter o padrão enquanto procurava a oportunidade certa. R$ 22.000 por mês. Para um homem de 40 anos que não conseguia segurar emprego e que tinha vergonha da mãe. Eu era trouxa? Era, completamente. Mas quando você é mãe, você se engana. Você quer acreditar que está investindo, não sendo usada. Você quer acreditar que o amor vai vencer, que a gratidão vai chegar, que uma hora ele vai acordar e perceber tudo o que você fez. Até que há 3 anos, ele conheceu a Flávia. Foi num evento corporativo em Campos do Jordão, dessas festas chiques de final de ano, com open bar e música ao vivo. Ela era filha de Heitor Sampaio, família tradicional de cafeicultores do interior paulista. Sobrenome antigo, dinheiro velho, aquele tipo de gente que tem retrato de bisavô pendurado na sala. Flávia era tudo o que Otávio queria ser. Sofisticada, bem relacionada, com passaporte cheio de carimbos da Europa. Formada na FGV, pós-graduação em Londres, falava inglês e francês fluente. E tinha aquele jeito de quem nasceu sabendo que o mundo lhe devia alguma coisa. Quando Otávio me apresentou ela, num almoço tenso num restaurante japonês caro, eu senti na hora. Aquele olhar de avaliação, de cima para baixo, medindo meu vestido, meu jeito de falar, minha postura. Como se eu fosse uma peça defeituosa que ele tinha esquecido de devolver. Carmen, ela disse, sem me chamar de sogra, sem me chamar de nada. Otávio me contou sobre sua trajetória. Que inspirador, deve ter sido tão trabalhoso, subir na vida sozinha, partindo do zero. Trabalhoso, como se fosse um defeito. E você ainda administra tudo pessoalmente, né? Fiscalizando as costureiras, controlando estoque. Que dedicação! Eu não teria estômago para esse tipo de trabalho braçal. Trabalho braçal. Otávio não defendeu. Não disse nada. Só sorriu, pegou a mão dela por cima da mesa e mudou de assunto. Depois daquele dia, ele começou a sumir. Parou de atender minhas ligações. Parou de aparecer na fábrica. Parou de ir almoçar comigo aos domingos, tradição que a gente tinha desde que ele era pequeno. Quando eu cobrava, ele dizia que estava ocupado, que tinha compromissos sociais, que Flávia tinha uma agenda corrida e ele precisava acompanhar. Até que pararam de me convidar para coisas. Jantares com amigos, festas, eventos. Eu via nas redes sociais. Otávio e Flávia em restaurantes estrelados, em festas de casamento de gente importante, em viagens para Trancoso e Punta del Este. E eu ficava de fora. Minha secretária, a Genilda, mulher que trabalha comigo há 22 anos, chegou para mim uma vez e disse: Dona Carmen, com todo respeito, mas o Otávio tá tirando a senhora da vida dele. Eu fingi que não era verdade. Inventei desculpas. Disse que ele estava crescendo, construindo a vida dele, que era natural. Mas no fundo, eu sabia. Meu filho tinha vergonha de mim. E aquela noite no Fasano, quando ele disse que meu sobrenome lhe dava nojo,
Foi só a confirmação em voz alta do que eu já vinha sentindo há anos. Ele não me via como mãe, me via como passado, como algo que precisava ser apagado, reescrito, substituído por uma versão mais palatável, mais aceitável para o círculo social que ele queria frequentar. E sabe o que é mais triste? É que eu ainda pagava por tudo. O loft? Meu. O carro? Meu. A mesada? Minha. Até a festa de noivado que ele usou para me humilhar, eu paguei metade. Eu era a patrocinadora da minha própria exclusão. Mas aquela noite, quando cheguei em casa depois do jantar, eu tomei uma decisão. Não ia mais ser mãe trouxe. Não ia mais aceitar migalhas de atenção. Não ia mais pagar para ser desprezada. Se meu filho queria virar Sampaio Bittencourt e esquecer que era Tavares, tudo bem. Mas ele ia descobrir quanto custa essa escolha. Tem gente que é ruim de longe. Você vê chegando, sente o cheiro do veneno antes mesmo de ouvir a primeira palavra. Flávia não. Flávia era do tipo que envenena sorrindo, que enfia a faca nas suas costas enquanto te abraça. E o pior, ninguém percebia. Todo mundo achava ela maravilhosa. A primeira vez que botei os olhos nela foi numa foto que Otávio postou no Instagram. Ela estava de vestido branco, cabelo liso escorrido pelos ombros, óculos escuros de grife, sorriso perfeito. Legenda: com meu amor no café girondino. Lugar chique, gente bonita, vida de revista. Pensei, que moça bonita. Tomara que faça meu filho feliz. Que idiota eu fui. Nosso primeiro encontro foi marcado pelo Otávio. Almoço num restaurante japonês na Alameda Lorena, daqueles que você precisa tirar os sapatos na entrada e que o menu não tem preço. Quando não tem preço, é porque é absurdamente caro. Flávia chegou atrasada 20 minutos. Entrou como se estivesse desfilando, cumprimentou Otávio com beijo na boca, demorado, teatral, e só depois olhou para mim. Você deve ser a Carmen, disse ela, sem me chamar de sogra, sem me estender a mão. Só aquele sorriso de revista, branco demais para ser verdadeiro. Prazer, Flávia, respondi, tentando ser educada. Otávio fala muito de você. Imagino, ela disse, sentando com elegância estudada. Ele vive grudado em mim, é fofo demais. Durante o almoço, ela comandou tudo. Escolheu os pratos, pediu o saquê mais caro, falou sem parar sobre as viagens que fazia, os eventos que frequentava, as pessoas importantes que conhecia. Semana passada estive num jantar beneficente com o pessoal da Daslu. Minha mãe é muito amiga da organizadora, sabe como é. A gente sempre apoia essas causas. Causas, como se fosse missionária. E aí ela virou para mim, com aquele sorrisinho de canto de boca, e soltou. Otávio me contou sobre sua trajetória, Carmen. Que história inspiradora. Começar do nada, sozinha, viúva. Deve ter sido tão difícil, tão desgastante. Você é uma guerreira mesmo. Parecia elogio, mas não era. E você ainda trabalha ativamente na empresa, né? Otávio disse que você fica o dia inteiro lá, supervisionando as costureiras, checando produção. Nossa, que dedicação! Eu não teria estômago para esse tipo de trabalho tão braçal. Braçal. Essa palavra ficou ecoando na minha cabeça. Otávio não defendeu. Não disse que o trabalho da mãe dele não era braçal, era empresarial. Não disse que eu administrava 340 funcionários, que eu negociava com fornecedores internacionais, que eu tinha escritório, equipe financeira, exportação para 4 países. Ele só sorriu, pegou a mão dela e disse: É, amor, minha mãe sempre foi muito mão na massa. Mão na massa, como se eu fosse padeira. Engoli seco, sorri, mudei de assunto. Porque mãe faz isso, né? Engole humilhação e continua sorrindo. Mas as farpas não pararam. No outro encontro, num chá da tarde na casa da mãe dela, mansão em Alphaville, portão elétrico, 5 empregados, Flávia me mostrou a casa toda, cada cômodo uma propaganda de dinheiro antigo. Essa cristaleira é herança da minha bisavó francesa. Esse piano é um Bösendorfer. Trouxemos da Áustria. Esse quadro é de um pintor que você provavelmente não conhece, mas é bem conceituado na Europa.
Em cada frase, uma alfinetada. Como se dissesse, você nunca vai pertencer a esse mundo. E na sala, olhando as fotos de família penduradas na parede, ela comentou: Otávio me contou que vocês moravam numa casa de 2 cômodos quando ele era pequeno. Que experiência formadora, né? Ele disse que vocês não tinham nem sala de jantar separada. Deve ter sido apertado. Apertado, como se fosse barraco. Era o que eu podia dar para ele na época, respondi, tentando manter a voz firme. Mas sempre foi limpo, organizado, cheio de amor. Ah, claro, não tô dizendo que era ruim, só diferente. Muito diferente do que ele tem hoje, graças a Deus. Graças a Deus. Como se Deus tivesse dado, não eu. Depois daquele dia, eu comecei a perceber o padrão. Flávia vivia postando fotos com Otávio em lugares caros, restaurantes de R$ 1.500 por pessoa, hotéis fazenda em Campos do Jordão, viagens para Búzios, Trancoso, Punta del Este. Sempre bem vestidos, sempre sorrindo, sempre parecendo casal de propaganda de perfume. E quem pagava? Otávio. Com o dinheiro que eu depositava na conta dele. Eu não sou boba. Contratei a Genilda, minha gerente financeira, para investigar discretamente. Ela tem contatos, sabe fuçar sem levantar suspeita. E o que ela descobriu me deixou gelada. Flávia Sampaio Bittencourt, a moça de sobrenome chique, de família tradicional, estava afogada em dívidas. R$ 680 mil. Cartões de crédito estourados em 6 bandeiras diferentes. Empréstimos pessoais em 3 bancos. Cheque especial no vermelho. Tudo para sustentar uma vida que ela não tinha condições de pagar. As bolsas Hermès? Parceladas em 18 vezes. As viagens? Financiadas. O apartamento onde ela morava? Alugado, não era dela. Até o carro, um Mercedes conversível que ela adorava ostentar, estava com 3 parcelas atrasadas no banco. Flávia Sampaio Bittencourt era uma mentira ambulante. Mas a pior descoberta veio depois. Genilda conseguiu acesso aos e-mails que Otávio usava no computador da empresa. Ele tinha o péssimo hábito de misturar vida pessoal e trabalho. E lá, em conversas com um advogado, estava tudo escancarado. Flávia tinha um plano: casar com Otávio, convencê-lo a ajudar a mãe a descansar, fazer ela assinar procurações da empresa, assumir o controle da Tavares Confecções e vender tudo. Tinha até proposta: um grupo chinês interessado em comprar a fábrica por R$ 32 milhões. Flávia já tinha calculado quanto sobraria depois dos impostos, cerca de 23 milhões líquidos. E o plano dela era investir em negócios mais sofisticados, um eufemismo para pagar as dívidas dela e bancar a vida de luxo que ela fingia ter. Minha empresa. Aquela que eu construí costurando até sangrar. Aquela que empregava 340 famílias. Aquela que tinha meu sobrenome, o sobrenome que meu filho dizia sentir nojo. Ela queria destruir tudo, e Otávio estava do lado dela. Quando Genilda me mostrou os e-mails impressos, eu senti algo que nunca tinha sentido antes. Não era só raiva, não era só tristeza. Era uma mistura de asco, decepção e uma frieza mortal subindo pela espinha. Eu tinha dado a vida inteira pelo meu filho. E ele estava vendendo essa vida para pagar as dívidas de uma mulher vazia que se escondia atrás de sobrenomes que nem eram mais dela de verdade. Naquela noite, sozinha no escritório da fábrica, com aqueles e-mails espalhados na mesa, eu tomei uma decisão. Não ia confrontar. Não ia chorar. Não ia implorar. Ia planejar. Porque gente como Flávia e Otávio só entendem uma língua: consequência. E eu ia falar essa língua fluentemente. E tem decisões que você toma com o coração partido, e tem decisões que você toma com o coração congelado. A minha foi a segunda. 2 meses antes do casamento, numa terça-feira de manhã, eu estava no escritório da fábrica revisando planilhas de exportação quando meu celular tocou. Era a Genilda. Dona Carmen, preciso falar com a senhora. Urgente, pessoalmente.
O tom dela era sério demais. Genilda não é de drama. Em 22 anos trabalhando comigo, ela sempre foi direta, prática, pé no chão. Se ela disse urgente, era urgente. Vem agora, respondi. 15 minutos depois, ela entrou no meu escritório com uma pasta marrom debaixo do braço e cara de quem não dormiu direito. Fechou a porta, puxou a cadeira para perto da minha mesa e respirou fundo antes de falar. A senhora vai precisar sentar com calma para ouvir isso, ela disse. Eu já estava sentada, mas entendi o recado. Fala, Genilda. Ela abriu a pasta. Dentro tinha extratos bancários, prints de e-mails, conversas de WhatsApp impressas, documentos que eu não fazia ideia de onde ela tinha conseguido. A Flávia tá quebrada, dona Carmen, completamente quebrada. Eu sabia disso. Genilda tinha me mostrado as dívidas semanas atrás. Mas, pelo jeito, tinha mais. 680 mil reais de dívida, ela continuou, apontando para os extratos. Cartões estourados, empréstimos, cheque especial. Ela tá pagando juros sobre juros. O salário dela como relações públicas não cobre nem metade. E o Otávio sabe disso? Perguntei, já imaginando a resposta. Sabe, e tá pagando parte. Nos últimos 6 meses, ele transferiu 140 mil reais para contas dela. Parcelamento de cartão, quitação de empréstimo, boleto de advogado. 140 mil. Do dinheiro que eu depositava na conta dele. Eu apertei os lábios. Não falei nada. Só fiz sinal para ela continuar. Mas o pior não é isso, dona Carmen. Genilda virou as páginas, mostrou prints de e-mails. O Otávio anda usando o computador da empresa para resolver coisas pessoais. E eu achei umas conversas que a senhora precisa ver. Eram e-mails entre Flávia e um advogado, Dr. Márcio Tavares Linhares, escritório em Pinheiros, especializado em direito empresarial e sucessões. Li a primeira mensagem, depois a segunda, depois a terceira. Minhas mãos começaram a tremer. Na primeira, Flávia perguntava sobre estratégias para convencer sogra idosa a passar procuração empresarial. O advogado respondia com um passo a passo: conquistar confiança, criar narrativa de descanso merecido, apresentar proposta de modernização administrativa. Na segunda, ela detalhava o plano. Assim que assumirmos o controle, pretendemos vender. Já existe interesse de grupo asiático. Valor estimado: 32 milhões. Na terceira, ela calculava a divisão. Depois de impostos e taxas, sobram aproximadamente 23 milhões líquidos. Suficiente para quitar minhas pendências, 680 mil. Investir em empreendimentos mais alinhados com nosso perfil, franquia de cafeteria premium, estimativa 4 milhões. E manter reserva financeira confortável. Cafeteria premium. Ela ia vender a empresa que eu construí com sangue para abrir cafeteria de hipster. Minha visão ficou turva. Senti o gosto de Billy subindo na garganta. Tem mais, Genilda disse baixinho, virando outra página. Era uma conversa de WhatsApp entre Flávia e uma amiga. A amiga perguntava: mas e a Carmen? Ela vai aceitar isso? Resposta da Flávia: ela é velha, cansada e completamente ultrapassada. Não sabe nem usar Instagram direito, imagina administrar empresa moderna. Vai ser um alívio para ela. E se resistir, o Otávio resolve. Ele é o único filho, o herdeiro legal. No fim, ela não tem escolha. Velha, cansada, ultrapassada. Eu, que acordava às 5 da manhã todo dia. Eu, que negociava contratos internacionais em inglês. Eu, que tinha acabado de fechar parceria com fornecedor italiano e expandido linha de produtos para mercado europeu. Ultrapassada. E o Otávio? Perguntei, minha voz saindo rouca. Ele sabe disso tudo? Genilda assentiu devagar. Tem e-mails dele também. Ele não tá só sabendo. Ele tá participando. Ela me mostrou. Numa mensagem para o mesmo advogado, Otávio escrevia: minha mãe é teimosa, mas eu sei como lidar com ela. Sempre fui o único homem da vida dela depois que meu pai morreu. Ela não vai me negar nada.
Eu sempre fui o único homem da vida dela. Como se isso fosse arma. Como se meu amor de mãe fosse fraqueza que ele podia explorar. Noutra mensagem para Flávia. Depois que a gente vender, nunca mais vou precisar pisar naquele galpão. Nunca mais vou ter que ouvir barulho de máquina de costura. Nunca mais vou ter que fingir que me importo com produção de camiseta básica. Finalmente vou poder viver como eu mereço. Como ele merecia. Meu filho, que nunca trabalhou um dia inteiro na vida. Que nunca pagou uma conta sozinho. Que morava em imóvel que eu comprei. Dirigia carro que eu dei. Comia em restaurante caro com dinheiro que eu depositava. Ele merecia. Fechei os olhos. Respirei fundo. Contei até 10. Quando abri de novo, olhei para Genilda. Ela estava me observando com aquela cara de pena misturada com raiva. Conhecia ela há tanto tempo que sabia exatamente o que passava na cabeça dela. Dona Carmen, ela disse devagar, a senhora não pode deixar isso acontecer. Essa empresa é sua vida. São 340 famílias que dependem daqui. Não é só dinheiro, é legado. Ela tinha razão, mas não era só isso. Era princípio, era dignidade. Era uma mãe sendo usada, manipulada, descartada pelo próprio filho. E eu não ia deixar barato. Genilda, eu disse, minha voz saindo firme agora, preciso que você me faça um favor. Guardas essas cópias em lugar seguro. Ninguém pode saber que a gente tem isso. Ninguém. Ela franziu a testa. A senhora não vai confrontar eles? Vou, mas não ainda. Peguei meu celular, procurei um contato. Antes eu preciso ter certeza de uma coisa. Liguei para o Dr. Antônio César Borges. Advogado tributarista, amigo de 25 anos, homem de confiança absoluta. Antônio, preciso de você. Hoje. Agora. Ele ouviu o tom da minha voz e não fez perguntas. Estarei aí em 1 hora. Desliguei. Olhei de novo para as mensagens impressas. Releio a parte onde Flávia me chamava de velha ultrapassada. Onde Otávio dizia que eu não tinha escolha. E eu sorri. Não era sorriso alegre. Era sorriso de quem acabou de entender o jogo e decidiu jogar para vencer. Porque eles estavam certos numa coisa. Eu era velha. Tinha 69 anos. Mãos enrugadas, cabelo grisalho, corpo cansado de décadas de trabalho duro. Mas velha não significa burra. Velha não significa fraca. Velha significa experiente. Significa que eu já vi gente pior que eles tentando me derrubar e falhando. E se eles achavam que iam me usar, me descartar, destruir tudo que eu construí e ainda ficarem ricos com isso? Bom, eles iam descobrir quanto custa subestimar uma mulher que começou do zero. Quanto custa trair quem te deu tudo. Quanto custa sentir nojo do sobrenome que te salvou. Dr. Antônio César chegou na fábrica 2 horas depois. Homem alto, cabelo branco bem cortado, terno cinza impecável, pasta de couro debaixo do braço. Conhecia ele desde que eu era uma costureira autônoma, tentando registrar minha primeira marca. Ele me ajudou de graça naquela época, porque acreditou em mim quando ninguém acreditava. Nos sentamos no meu escritório. Genilda trouxe café. Fechamos a porta. Mostrei tudo para ele. Os e-mails, as conversas, os extratos, o plano inteiro deles, destrinchado em papel. Ele leu em silêncio, o rosto ficando cada vez mais sério. Quando terminou, tirou os óculos, esfregou os olhos e soltou um suspiro longo. Carmen, isso é traição mesmo. Não tem outro nome. Eu sei, respondi, segurando a xícara de café com as 2 mãos para disfarçar o tremor. E eu preciso de uma solução. Legal, definitiva. Ele pensou por uns segundos, depois pegou uma caneta e começou a fazer anotações. Podemos refazer seu testamento com cláusulas específicas, blindar a empresa, criar holding familiar, mas isso não impede que ele continue te pressionando, te manipulando. Não quero só me proteger, Antônio, cortei. Quero que ele aprenda. Quero que sinta na pele o que significa me descartar. Ele me olhou por cima dos óculos. Você quer justiça? Quero. Do tipo que dói.
Do tipo que ensina. Ele assentiu devagar. Então vamos fazer diferente. Vamos criar uma armadilha jurídica que só se ativa se ele cometer o erro. Se ele te respeitar, nada acontece. Mas se ele te trair, perde tudo. E foi assim que começamos a planejar. Mas antes de colocar qualquer coisa no papel, eu precisava ter certeza. Precisava olhar no olho do meu filho e confirmar que ele realmente era o homem daqueles e-mails. Que não era engano, manipulação da Flávia, mal entendido. No fundo, eu ainda tinha esperança. Esperança idiota de mãe que não quer acreditar que criou um monstro. Marquei um café da manhã com Otávio no domingo seguinte, no apartamento dele, nos Jardins, aquele loft de 120 metros que eu paguei inteiro, à vista. Cheguei às 9 da manhã. Toquei a campainha. Ele abriu de moletom caro, descalço, cara de quem acabou de acordar. Mãe, não sabia que você vinha. Mandei mensagem ontem. Menti. Não tinha mandado. Queria pegar ele desprevenido. Ele fez cara feia, mas me deixou entrar. A sala estava bagunçada. Copos sujos na mesa de centro, roupa jogada no sofá, cheiro de perfume caro misturado com cigarro. A Flávia tá aqui? Perguntei. Tá no banho. Chegamos tarde ontem. Melhor ainda. Ia poder falar com os dois. Sentei na poltrona. Otávio foi na cozinha americana. Voltou com café requentado em caneca que eu tinha dado para ele no aniversário de 30 anos. Irônico. Mãe, se é sobre o casamento, eu já te falei que... Não vim falar do casamento, cortei. Vim falar da empresa. Ele ergueu as sobrancelhas. Que empresa? A minha, a Tavares Confecções. Ah, ele deu de ombros, tomou um gole de café. O que tem? Respirei fundo. Otávio, você tem 31 anos. Já pensou em trabalhar comigo? De verdade? Aprender o negócio? Assumir responsabilidades? Ele riu. Um riso curto, sem humor. Mãe, a gente já teve essa conversa. Não é minha praia. Eu não nasci para ficar trancado num galpão cheirando mofo de tecido. Não cheira mofo. Cheira a trabalho honesto. Para você, talvez. Para mim é sufocante. Nesse momento, Flávia apareceu. Roupão de seda branco, cabelo molhado preso num coque frouxo, cara de quem não esperava a visita. Carmen, ela disse com aquele tom falso de surpresa. Que bom te ver. Otávio, por que não me avisou? Ela chegou sem avisar, ele respondeu. Flávia sentou no braço do sofá, perto dele. Colocou a mão no ombro dele. Gesto de posse. Estava falando com Otávio sobre a empresa. Eu disse, olhando direto para ela. Sobre sucessão, futuro, essas coisas. Vi um brilho nos olhos dela. Interesse. Que coincidência! A gente estava conversando sobre isso esses dias, né, amor? Ela apertou o ombro dele. Sobre como você trabalha demais, Carmen. Sobre como você merece descansar, aproveitar a vida. É, Otávio emendou. Você tem quase 70 anos, mãe. Não devia estar ralando todo dia naquela fábrica. Devia viajar, descansar. Passar a responsabilidade para outras mãos, Flávia completou, sorriso doce demais. Olhei para os dois. Meu filho e a cobra de estimação dele. Unidos, ensaiados, prontos para dar o bote. E foi aí que eu decidi fazer diferente. Em vez de confrontar, em vez de mostrar que eu sabia de tudo, eu resolvi dar corda, ver até onde iam. Vocês acham mesmo que eu deveria me aposentar? Perguntei, fingindo insegurança. Os olhos dos dois brilharam. Acho sim, mãe. Você deu sua vida inteira para aquela empresa. Merece paz. E nós poderíamos ajudar. Flávia se ofereceu rápido demais. Otávio tem formação em administração, eu tenho experiência com gestão de imagem. Poderíamos modernizar a marca, expandir para o digital. Vender, Otávio disse de repente, e Flávia virou para ele com um olhar de aviso. Ele corrigiu. Ou seja, buscar novos horizontes, investidores, parcerias estratégicas. Parcerias estratégicas. Que jeito bonito de dizer, vender tudo e embolsar o dinheiro. Fiquei em silêncio. Fingi que estava pensando.
Deixei o silêncio pesar, até que Otávio se inclinou para frente. Mãe, você confia em mim? Aquela pergunta doeu mais que qualquer coisa que ele tinha dito até então, porque a resposta era não. Eu não confiava, não mais, mas eu disse, você é meu filho, Otávio, claro que confio. Ele sorriu, aquele sorriso que eu conhecia desde que ele era criança, quando conseguia o que queria. Então deixa eu te ajudar, deixa a gente cuidar disso. Você assina umas procurações, passa a gestão para mim e fica tranquila, sem preocupação, só aproveitando a vida. Procurações. Exatamente como estava nos e-mails. Olhei para Flávia. Ela estava com aquele sorriso de gato que engoliu o canário, pensando que tinha me convencido, que eu era velha boba, cansada, manipulável. Levantei devagar. Peguei minha bolsa. Vou pensar, eu disse. Mas mãe. Vou pensar, Otávio, repeti, mais firme. É uma decisão importante. Preciso avaliar com calma. Ele ficou frustrado. Flávia tentou insistir, mas eu já estava na porta. Saí daquele apartamento com o coração partido de um jeito diferente. Não era mais dúvida, era certeza. Meu filho não me amava, não me respeitava, me via como obstáculo entre ele e o dinheiro que achava que merecia. E Flávia? Era só a isca, mas ele tinha mordido voluntariamente. No elevador descendo, olhei para o meu reflexo no espelho. Mulher de 69 anos, cabelo grisalho, rugas ao redor dos olhos, mãos calejadas de tanto trabalho. Velha ultrapassada, foi o que ela disse. Sorri para o meu reflexo. Vamos ver quem é ultrapassada, sussurrei, porque eu tinha acabado de dar a eles exatamente o que queriam: esperança. E agora ia arrancar essa esperança pela raiz. Passei 3 dias sem conseguir comer direito. 3 noites acordando de madrugada, olhando para o teto do quarto, repassando cada momento da minha vida com Otávio. Onde foi que eu errei? Foi quando dei tudo sem pedir nada em troca? Foi quando aceitei ser tratada como segunda opção? Foi quando deixei ele crescer achando que o mundo lhe devia alguma coisa? Na 4ª noite, levantei da cama às 3 da manhã. Fui para a cozinha, fiz chá de camomila, sentei na mesa onde Otávio fazia lição de casa quando era pequeno. Ainda lembrava dele ali, língua para fora, concentrado, me pedindo ajuda com matemática. Onde foi que aquele menino se perdeu? Mas de madrugada, sozinha naquela cozinha silenciosa, eu tive uma revelação. O menino não se perdeu, ele nunca existiu. Eu que inventei um filho na minha cabeça. Um filho grato, amoroso, que um dia ia reconhecer meus sacrifícios. Mas esse filho era fantasia minha. O Otávio real sempre foi egoísta, mimado, interesseiro. Eu só não quis enxergar, mas agora eu enxergava. E com clareza total. Terminei o chá, lavei a xícara, voltei para o quarto. E quando deitei de novo, algo tinha mudado dentro de mim. A dor tinha virado gelo, a tristeza tinha virado estratégia. Meu filho queria me usar? Tudo bem. Eu ia deixar ele pensar que conseguiu. Na segunda-feira de manhã, liguei para o Dr. Antônio César. Antônio, vamos executar. Nos encontramos no escritório dele, um prédio comercial na Paulista, sala com estante cheia de códigos e livros de direito. Ele já tinha tudo preparado. Refiz seu testamento, ele explicou, mostrando os documentos. Estrutura completamente nova. Você continua proprietária de 100% das ações da Tavares Confecções, mas agora existe uma holding familiar controladora. E a cláusula? Ele sorriu. Aquele sorriso fino de quem gosta de xadrez jurídico. A cláusula é uma obra de arte, Carmen. Escuta isso. Qualquer descendente direto seu que, por vontade própria, renuncie ao sobrenome Tavares, o substitua legalmente ou o coloque em posição secundária através de mudança oficial de nome, automaticamente perde todo e qualquer direito sucessório sobre seu patrimônio empresarial, imobiliário e financeiro. Senti um arrepio subir pela espinha. É irrevogável? Absolutamente. Registrado em cartório com 3 testemunhas, reconhecimento de firma por autenticidade.
Uma vez que a mudança de nome dele for oficializada, não tem volta. Ele estará fora, permanentemente. E se ele tentar contestar? Pode tentar. Vai perder. A cláusula tem base legal sólida. Você tem direito de condicionar herança a critérios específicos, desde que não sejam discriminatórios ou ilegais. Preservação do nome de família é jurisprudência consolidada. Eu queria ter ficado feliz, mas só sentia um vazio frio. E os 45% que vão para a fundação? Instituto Rogério Tavares, em homenagem ao seu falecido marido, já registrado como entidade sem fins lucrativos, voltada para a capacitação profissional de pessoas em vulnerabilidade social. 45% das ações da empresa vão para lá, irrevogável também. E os outros 55%? Antônio me olhou por cima dos óculos. Esses você define depois. Pode ser doação em vida, pode ficar em testamento posterior. Mas com a cláusula ativa, seu filho está automaticamente excluído. Assinei tudo. Cada página, cada rubrica, minha mão firme como nunca. Quando terminei, Dr. Antônio guardou os documentos numa pasta lacrada. Carmen, posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode. Você tem certeza? Isso não tem volta. Se ele mudar o nome, acabou. Ele fica sem nada. Sem empresa, sem herança, sem patrimônio. Olhei para ele. Antônio, meu filho olhou nos meus olhos e disse que meu sobrenome lhe dá nojo. Ele está planejando me enganar, me manipular, destruir tudo que eu construí. Você acha que eu tenho escolha? Ele assentiu devagar. Não, acho que não. Saí do escritório dele com aquela pasta debaixo do braço. Dentro estava minha vingança, ou melhor, minha justiça, mas ainda faltava uma peça do quebra-cabeça. Voltei para a fábrica, chamei a Genilda na minha sala. Quero que você faça uma pesquisa para mim, discreta, sobre a Janaína. Janaína Cristina Fonseca, 34 anos. Estilista-chefe da Tavares Confecções. Trabalhava comigo há 11 anos. Ela tinha entrado como assistente de produção, direto da faculdade de design que mal conseguiu terminar. Pobre, filha de um costureiro que trabalhou na minha fábrica anos atrás. Menina que acordava às 4:30 da manhã para pegar ônibus e chegar no horário. Mas tinha talento. Olho para cor, para modelagem, para tendência. Eu percebi isso nela desde o começo. Investi. Paguei cursos, mandei ela para feiras de moda, deixei ela criar. E ela nunca me decepcionou. Hoje, a linha premium da Tavares Confecções, aquela que mais cresce no faturamento, é criação dela. Dela sozinha. E mais importante, Janaína me respeitava. Me chamava de Dona Carmen, pedia conselho, ouvia. Diferente do meu filho, que me tratava como móvel velho. Quer que eu pesquise o que exatamente? Genilda perguntou. Tudo, vida pessoal, financeira, familiar, caráter dela. Quero ter certeza. Genilda voltou 2 dias depois com relatório completo. Janaína morava com a mãe numa casa simples em Diadema. Ajudava a pagar as contas. Não tinha dívidas, não tinha vícios, não tinha processo, não tinha escândalo, não tinha mancha. Era só uma moça trabalhadora, talentosa, honesta, tudo que meu filho não era. Chamei ela no meu escritório numa sexta à tarde. Ela entrou nervosa, achando que tinha feito algo errado. Ficou de pé, desajeitada, segurando a pasta de desenhos. Senta, Janaína. Ela sentou na beiradinha da cadeira. Tá tudo bem com a coleção nova? Ela perguntou ansiosa. Se a senhora não gostou dos tecidos, eu posso refazer, não tem problema. A coleção tá linda, melhor que você já fez. Ela relaxou um pouco. Ah, que bom, fiquei preocupada porque... Janaína, posso te fazer uma pergunta pessoal? Ela piscou surpresa. Claro, Dona Carmen. Por que você ainda trabalha aqui? Silêncio. Como assim? Você é talentosa. Poderia estar trabalhando em qualquer grife de São Paulo, ganhando o dobro do que eu pago. Por que fica? Ela olhou para as próprias mãos, depois para mim. Porque a senhora acreditou em mim quando ninguém acreditava.
Porque a senhora pagou minha faculdade quando eu ia desistir no 3º ano porque não tinha dinheiro. Porque aqui eu não sou só funcionária. Sou tratada como gente. A voz dela tremeu no final. E por quê? Porque meu pai trabalhou aqui, Dona Carmen. Ele era costureiro, lembra? Trabalhou aqui 8 anos antes de morrer de câncer. E a senhora pagou o tratamento dele. Quimioterapia, remédio, tudo. A senhora não precisava, mas pagou. Eu tinha esquecido desse detalhe, mas agora lembrava. Seu Geraldo, homem quieto, mão firme, melhor costureiro que eu já tive. Quando ele morreu, Janaína continuou, voz embargada. A senhora foi no velório, levou cesta básica para minha mãe, ofereceu emprego para mim. A senhora salvou minha família, Dona Carmen. Engoli seco. Por isso eu nunca vou embora, ela concluiu. Porque lealdade se paga com lealdade. Fiquei olhando para ela. Essa moça de 34 anos, com talento nas mãos e gratidão no coração. E pensei no meu filho de 41, com diploma caro e nojo do meu sobrenome. Janaína, tenho uma proposta para você. Mas antes precisa ser sincera comigo. O que você acha do Otávio? Ela ficou vermelha, desconfortável. Dona Carmen, eu não sei se devo... Fala, não vai ter consequência. Prometo. Ela respirou fundo. Eu acho ele ingrato. Perdão pela sinceridade, mas é isso. Ele nunca pôs o pé aqui, nunca quis aprender, vive do dinheiro da senhora e ainda reclama. Não é digno dessa empresa. Sorri. Pela primeira vez em dias, sorri de verdade. Obrigada pela honestidade. Desculpa se fui. Não. Você disse a verdade, e por isso vou te oferecer algo. Abri a gaveta. Tirei um documento que Dr. Antônio tinha preparado. Quero te adotar legalmente como minha filha. Sobrenome Tavares. Você seria Janaína Cristina Tavares Fonseca. Ela ficou branca. E quero que você seja minha sucessora. O casamento de Otávio e Flávia aconteceu num sábado de novembro, no Palácio Tangará. Se você não conhece, é um dos hotéis mais luxuosos de São Paulo. Jardins enormes, lago com cisnes, arquitetura que parece coisa de filme europeu. Tudo do jeito que Flávia queria. Tudo caríssimo. Eu paguei R$520 mil da festa. A família Sampaio Bittencourt entrou com 230 mil. Flávia fez questão de dividir para não parecer que só um lado tem dinheiro, segundo ela mesma disse. Como se o dinheiro deles fosse legítimo e o meu fosse constrangedor. Os preparativos duraram 4 meses. Reuniões intermináveis com cerimonialista, buffet, decoração, música, convites. Eu participei de todas. Sempre calada, sempre pagando, sempre engolindo humilhações pequenas. Carmen, acho melhor você não usar esse vestido no casamento. É muito... simples. Posso indicar uma personal stylist? Carmen, você sabe usar salto alto? É que a cerimônia vai ter tapete vermelho e eu não queria que você tropeçasse. Carmen, sobre a lista de convidados, você tem muitos amigos da fábrica, né? Talvez seja melhor limitar. O espaço é restrito e queremos manter o perfil adequado. Perfil adequado. Código para. Seus amigos são pobres demais para o meu casamento. Engoli tudo. Sorri. Assenti. Paguei. Porque eu tinha um plano. E esse plano precisava que eles se sentissem confiantes, seguros, vitoriosos. A Janaína tinha aceitado minha proposta. Chorou durante 1 hora quando expliquei tudo. No começo achou que era pegadinha, algum teste de lealdade. Mas quando percebeu que era sério, quando viu os papéis do cartório, quando entendeu que eu estava oferecendo a ela um sobrenome, uma família, um futuro, ela me abraçou tão forte que mal consegui respirar. Dona Carmen, eu não sei o que dizer. Eu não mereço isso. Merece sim, mais que qualquer pessoa que eu conheço. O processo de adoção adulta já estava em andamento. Dr. Antônio cuidou de tudo. Em questão de semanas, Janaína seria legalmente minha filha. Janaína Cristina Tavares Fonseca.
O sobrenome que meu filho biológico desprezava, ela usaria com orgulho. Mas Otávio não sabia de nada. Ninguém sabia. Só eu, Janaína, Dr. Antônio e Genilda. E assim chegou o dia do casamento. Acordei cedo. Fui no salão fazer cabelo e maquiagem. Coloquei o vestido que eu mesma escolhi. Um azul petróleo elegante, bordado discreto, nada extravagante. Coloquei meu broche de ônix, aquele que era da minha mãe, que sempre me trazia sorte. Olhei no espelho e vi uma mulher de 69 anos prestes a ir no casamento do filho. Deveria estar feliz, radiante, emocionada, mas eu só sentia frieza. Cheguei no Palácio Tangará às 4 da tarde. O lugar estava transformado. Flores brancas por todo lado, arranjos imensos, tapete vermelho na entrada, valete estacionando carros importados, convidados chegando de vestidos de grife, ternos italianos, joias reluzindo. Reconheci alguns, empresários, políticos, gente da alta sociedade paulistana. O tipo de pessoa que Flávia e Otávio queriam impressionar. Entrei, procurei meu lugar, e aí veio a primeira humilhação. Meu nome não estava na mesa principal, nem na segunda mesa. Estava numa mesa lateral, quase escondida atrás de uma coluna, junto com tios distantes que eu mal conhecia, amigos de infância do Otávio que ele não via há anos. A mãe do noivo, jogada no canto. Sentei, respirei. Não deixei transparecer. Do meu lado, sentou a Janaína. Eu tinha feito questão de convidá-la, colocá-la na mesma mesa que eu. Ela estava linda, vestido verde musgo simples, mas elegante, cabelo preso num coque. Dona Carmen, ela sussurrou, olhando ao redor. Isso é um absurdo. A senhora é a mãe dele. Deixa pra lá, minha filha. Logo menos eles vão entender algumas coisas. A cerimônia começou às 5 em ponto. Música clássica. Orquestra de verdade. Não DJ. Madrinhas e padrinhos entrando em fila. Tudo cronometrado como desfile de moda. Depois entraram as alianças, levadas por 2 crianças loiras, filhas de amigos da Flávia. E então, a noiva. Flávia desceu aquele corredor de braço dado com o pai, Heitor Sampaio, homem de cabelo grisalho e postura de quem está acostumado a mandar. O vestido dela era todo rendado francês, cauda de 3 metros, véu de catedral. Devia ter custado uns 80 mil reais só o vestido. Ela estava radiante, sorriso perfeito, olhar triunfante. Otávio esperava no altar, terno preto sob medida, gravata de seda, cabelo engomado, bonito. Meu filho era bonito. Mas quando olhei para ele, não vi mais o menino que eu embalei no colo. Vi um estranho. A cerimônia foi rápida, juiz de paz falando sobre amor, compromisso, união. Flávia chorou, lágrimas ensaiadas, tenho certeza. Otávio sorriu, trocaram alianças, se beijaram, todo mundo aplaudiu. E eu? Bati palma também, com as mãos geladas, o coração apertado, mas bati. Depois veio a festa, salão gigantesco decorado como jardim suspenso. Mesas com toalhas de linho francês, arranjos florais de orquídeas raras, cristais importados, comida servida em estilo francês, entrada, prato principal, sobremesa, vinho chileno, champanhe francesa, licor italiano. Tudo que dinheiro pode comprar, menos dignidade, menos amor verdadeiro, menos caráter. Os discursos começaram. Primeiro, o pai da Flávia. Falou sobre tradição familiar, sobre a honra de receber Otávio na família Sampaio Bittencourt. Sobre como era importante preservar valores, manter legados, honrar sobrenomes. Irônico, considerando que Otávio estava literalmente trocando o dele. Depois, a Flávia. Ela subiu no palco, pegou o microfone e começou com voz emocionada. Quero agradecer à minha família, os Sampaio Bittencourt, por me criarem com tanto amor, tanta estrutura, tanto exemplo. Meus pais, meus avós, todos que construíram esse nome que hoje tenho tanto orgulho de carregar.
Ela olhou para o Otávio, que estava sentado ao lado dela. E quero agradecer ao Otávio por escolher fazer parte dessa família, por escolher nosso sobrenome, por escolher nossa tradição. Aplausos ensurdecedores. Ninguém percebeu. Ninguém viu a facada que aquelas palavras representavam para mim. Mas eu vi. E senti. Então foi a vez do Otávio. Ele se levantou, pegou o microfone, respirou fundo. Hoje é um dia de recomeço para mim. Um dia de mudança, de evolução, de me tornar o homem que sempre quis ser. Ele puxou um papel do bolso do paletó. Inclusive, quero aproveitar esse momento especial para compartilhar com todos vocês uma decisão importante. Oficialmente, a partir de amanhã, meu nome será Otávio Sampaio Bittencourt Tavares. Projetou na tela atrás dele. Sua nova certidão de nascimento, já emitida, já registrada. Otávio Sampaio Bittencourt Tavares. Tavares por último. Pequeno. Quase invisível. É uma homenagem à família da Flávia que me acolheu como filho e um novo capítulo da minha história. Mais aplausos, mais sorrisos, mais felicitações. Eu fiquei sentada, imóvel, olhando aquele documento projetado. Ele tinha feito, oficialmente, legalmente, sem volta. A cláusula tinha sido ativada. Janaína segurou minha mão por baixo da mesa. Dona Carmen, ela sussurrou. Agora? Eu balancei a cabeça devagar. Ainda não. Deixa eles aproveitarem mais um pouco. Porque a queda seria muito mais dolorosa se eles estivessem no topo da montanha quando despencassem. A festa continuou. Jantar servido, bolo de 6 andares cortado, valsa dos noivos enquanto todo mundo fotografava. Flávia e Otávio dançavam como casal de capa de revista. Ela com aquele vestido caríssimo, ele com sorriso de quem acabou de ganhar na loteria. E, de certa forma, eles achavam que tinham ganho. Eu comi pouco. O bife Wellington devia estar delicioso, mas tinha gosto de cinza na minha boca. Bebi meia taça de vinho. Precisava estar completamente sóbria para o que vinha a seguir. Janaína estava nervosa do meu lado. Mexia no guardanapo, olhava para mim de tempos em tempos, esperando algum sinal. Calma, eu sussurrei. Falta pouco. Depois da valsa, o DJ assumiu. Música animada, pista de dança cheia, Otávio e Flávia no centro de tudo, rodeados de amigos, tirando selfies, rindo alto. Foi quando me levantei. Janaína me olhou. Agora? Agora. Caminhei até o técnico de som. Rapaz novo, não devia ter mais de 25 anos, fone de ouvido no pescoço, controlando o notebook. Moço, preciso de um favor. Quanto custa para você me dar o microfone por 5 minutos? Ele olhou confuso. A senhora quer fazer um discurso? Quero. Mas já passou a hora dos discursos, senhora. A cerimonialista disse que... Tirei 5 notas de R$ 100 da bolsa. Coloquei na mão dele. 5 minutos. É sobre meu filho. Sou a mãe do noivo. Ele olhou para o dinheiro. Olhou para mim. Assentiu. Tá bom, mas depois não me responsabilizo se a cerimonialista ficar brava. Não vai ficar. Prometo. Ele abaixou o volume da música gradualmente, pegou o microfone, bateu nele para testar. O som ecoou no salão inteiro. As pessoas na pista pararam de dançar. Olharam para o palco, curiosas. Otávio franziu a testa lá do outro lado do salão. Flávia tinha aquela cara de quem percebe que algo está errado. Subi os 3 degraus até o pequeno palco onde o DJ trabalhava. Peguei o microfone. Minha mão não tremeu. Boa noite a todos, comecei, voz firme, clara. Sei que não está programado, mas gostaria de alguns minutos da atenção de vocês. Sou Carmen Tavares, mãe do noivo. Otávio começou a caminhar na minha direção, cara de pânico. Flávia vinha atrás dele. Mas eu continuei. Hoje é um dia especial. Meu filho se casou com uma mulher que ele ama. E oficializou uma mudança de nome que ele desejava há muito tempo. Pausa. Otávio Sampaio Bittencourt Tavares. Bonito, né? Algumas pessoas riram, achando que era piada carinhosa de mãe.
Mas tem uma coisa que vocês não sabem. Uma cláusula. Um detalhe jurídico que acho importante compartilhar nesse momento tão feliz. Otávio estava a 3 metros de mim agora. Mãe, o que você está fazendo? Ignorei ele. Continuei olhando para os convidados. Há 4 meses, refiz meu testamento. Sou dona da Tavares Confecções, empresa que fatura 28 milhões de reais por ano, que emprega 340 funcionários. Empresa que eu construí sozinha, do zero, depois que enviuvei. O salão estava completamente silencioso agora. Você podia ouvir gelo derretendo nos copos. No Novo Testamento, criei uma cláusula muito clara. Qualquer descendente direto meu que renuncie ao sobrenome Tavares o substitua legalmente ou o coloque em posição secundária. Automaticamente perde todo e qualquer direito sobre meu patrimônio. Otávio ficou branco. Branco como a toalha da mesa. Branco como o vestido da Flávia. E hoje, continuei, voz cada vez mais firme, meu filho oficializou legalmente a mudança do nome dele para Otávio Sampaio Bittencourt Tavares. Tavares, por último. Em posição secundária, Flávia tentou pegar o microfone da minha mão. Carmen, isso não é hora nem lugar para... Dei um passo para trás. Ela não conseguiu alcançar. Portanto, conforme registrado em cartório há 4 meses, com validade legal irrevogável, meu filho acaba de renunciar a toda a herança. Ele não receberá um centavo da empresa. Não receberá imóveis. Não receberá investimentos. Nada. O salão explodiu em sussurros. Gente se virando para olhar para o Otávio, que estava paralisado no meio da pista de dança como estátua de sal. Mãe! Ele gritou, finalmente reagindo. Você não pode fazer isso. Eu sou seu único filho. Não mais, respondi. E dessa vez, sorri. Fiz sinal para Janaína. Ela se levantou lá da nossa mesa no canto, desajeitada, vermelha de nervoso, mas veio. Quando chegou perto de mim, estendi a mão. Ela segurou. Quero apresentar a todos vocês Janaína Cristina Tavares Fonseca. Estilista-chefe da minha empresa há 11 anos. E agora, legalmente, minha filha adotiva. Mais sussurros. Mais choque. Câmeras de celular começando a gravar tudo. Janaína receberá 55% das ações da Tavares Confecções. Ela receberá meu apartamento em Riviera de São Lourenço, avaliado em 2.100.000 reais. Ela receberá este broche de ônix, herança de minha mãe, que usei no meu próprio casamento. Tirei o broche do vestido. Prendei no vestido dela. Janaína estava chorando. Otávio subiu no palco. Tentou arrancar o microfone da minha mão. Isso é loucura. Você não pode fazer isso comigo. Eu sou seu sangue. Olhei para ele, nos olhos. Aqueles olhos que eu conhecia desde o dia que ele nasceu. Sangue não significa nada, Otávio. Você mesmo me ensinou isso. Quando disse que meu sobrenome te dava nojo. Quando planejou me manipular, me enganar, vender minha empresa para pagar as dívidas da sua mulher. Flávia ofegou. Como você... Eu sei de tudo, cortei. Os e-mails pro advogado. O plano de me fazer assinar procurações, a proposta de venda para o grupo chinês, os 680.000 reais de dívidas dela que você pagou com o dinheiro que eu depositava na sua conta. Joguei tudo na cara. Ali, na frente de 200 pessoas, Otávio estava tremendo. De raiva ou de choque, não sei. Você me traiu, mãe. Não, meu filho. Quem traiu foi você. Eu só cobrei o preço. Ele olhou para Flávia. Ela olhou para ele. E naquele segundo, vi o relacionamento deles rachando ao meio. Você disse que ela ia aceitar. Flávia gritou com ele. Você disse que era só pressionar um pouco, que ela ia ceder. Cala a boca! Ele berrou de volta. O casamento estava desmoronando ali mesmo, na frente de todo mundo. Mas eu não tinha terminado. Os 45% restantes da empresa vão para o Instituto Rogério Tavares, fundação que criei em homenagem ao meu falecido marido, pai do Otávio. Um homem que, diferente do filho dele, tinha honra. Devolvi o microfone para o DJ.
Desci do palco. Otávio me seguiu, agarrou meu braço. Mãe, para com isso. A gente pode conversar, resolver isso. Eu tiro meu nome de novo, volto a ser só Tavares qualquer coisa, mas não faz isso comigo. Olhei para o braço dele segurando o meu. Depois olhei para ele. Tira a mão de mim. Mãe. Eu disse para tirar. Ele soltou. Você fez sua escolha, Otávio. Escolheu um sobrenome que abre portas. Escolheu uma mulher que te usa. Escolheu dinheiro fácil em vez de trabalho honesto. Agora vive com essas escolhas. Virei as costas. Janaína veio comigo. Andamos até a saída do salão. 200 pessoas olhando em silêncio total. Na porta, parei. Olhei para trás uma última vez. Otávio estava no meio da pista de dança, sozinho, terno amarrotado, cara de quem perdeu tudo. Flávia estava sentada numa cadeira, cabeça entre as mãos, véu de noiva caído no chão. Os convidados sussurravam, filmavam, tiravam foto. O casamento perfeito tinha virado circo. E eu senti uma coisa estranha. Não era alegria, não era tristeza, era libertação. Vamos, minha filha, eu disse para Janaína. Aqui não é mais nosso lugar. Saímos juntas. Mãe e filha. Não de sangue, mas de escolha. E escolha, eu aprendi, vale muito mais. Os dias seguintes foram uma tempestade. Na manhã de domingo, um dia depois do casamento, meu telefone não parou de tocar. Ligações de Otávio. 17 chamadas perdidas antes das 9 da manhã. Mensagens em caixa alta, cheias de desespero. Mãe, atende! Precisamos conversar. Você não pode fazer isso comigo. Eu vou processar. Bloqueei o número dele. Flávia também tentou. 5 ligações, 2 mensagens. A segunda dizia: Carmen, isso é vingança barata. Você está destruindo seu próprio filho por orgulho. Que tipo de mãe faz isso? Bloqueei ela também. Na segunda-feira de manhã, Dr. Antônio César ligou. Carmen, o advogado do Otávio entrou em contato. Querem contestar o testamento. Podem tentar, respondi, tomando café na cozinha, olhando pela janela. Não vão conseguir. Eu sei, já avisei, a cláusula é blindada, mas ele está desesperado. Disse que vai alegar coação, manipulação, que você não estava em perfeito juízo quando assinou. Ri. Um riso seco. Tenho laudo médico de 2 meses atrás. Check-up completo. Perfeita saúde mental. 3 testemunhas no cartório que podem confirmar que eu estava lúcida e consciente. Ele não tem caso. Eu sei. Só estou te avisando que vai ficar feio. Ele vai tentar de tudo. Deixa tentar. E ele tentou. Na terça-feira, Otávio apareceu na fábrica. Os seguranças não deixaram ele entrar. Ele ficou no portão gritando, fazendo escândalo, até que ameaçaram chamar a polícia. Foi embora. Na quarta, mandou uma carta. 5 páginas manuscritas. Começava com Mãe querida e terminava com Seu filho que te ama. No meio, era uma mistura de pedidos de desculpa, acusações, promessas, ameaças veladas. Guardei a carta numa gaveta. Não respondi. Na sexta, ele tentou outra tática. Apareceu na minha casa à noite. Tinha a chave ainda, presente que dei quando ele tinha 20 anos, mas eu tinha trocado todas as fechaduras na segunda-feira. Ele tocou a campainha 40 minutos seguidos. Gritou da calçada. Vizinhos começaram a olhar pelas janelas. Finalmente foi embora. No sábado seguinte, uma semana depois do casamento, Genilda me ligou. Dona Carmen, tem uma notícia. Não sei se é boa ou ruim. Fala. A Flávia entrou com pedido de divórcio. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Rápido assim? Rápido assim, alegou incompatibilidade, diferenças irreconciliáveis, e tem mais. Ela quer ficar com o loft. O loft que eu comprei para ele? Esse mesmo. Ela conseguiu colocar no nome dela antes do casamento. Planejamento patrimonial, ela disse. Como não teve tempo de fazer pacto antinupcial, ela alega que tem direito à metade dos bens adquiridos durante o noivado. Claro.
Flávia sempre foi esperta. Casou achando que ia ficar rica. Quando descobriu que não ia receber nada, pulou fora, mas garantiu levar alguma coisa. E o Otávio? Segundo o que eu soube, ele tá morando num apart-hotel em Perdizes, daqueles de temporada. R$ 120 a diária. R$ 120. Meu filho, que vivia com 22 mil por mês, estava num quarto de apart-hotel barato. Deveria sentir pena. Deveria, mas não sentia. E o carro? Perguntei. Devolveu. Não consegue pagar as parcelas. Tá andando de Uber. O BMW que eu dei. Devolvido. Ele conseguiu emprego? Tentou, mas tá difícil. O vídeo do casamento viralizou nas redes sociais. Mais de 2 milhões de visualizações. Tem gente comentando, compartilhando, fazendo meme. Ele ficou conhecido como o filho ingrato. Empresas não querem contratar. Aquilo me surpreendeu. Não esperava que a história se espalhasse tanto. E a Flávia? Sumiu. Deletou as redes sociais. Dizem que voltou para a casa dos pais no interior. 2 meses se passaram. Otávio continuava tentando contato. Mas os intervalos foram ficando maiores. Primeiro, ligava todo dia. Depois, dia sim, dia não. Depois, uma vez por semana. As mensagens mudaram de tom também. Deixaram de ser acusatórias e viraram suplicantes. Mãe, eu não tenho mais ninguém. Mãe, eu errei. Eu sei que errei. Mãe, eu só queria que você me perdoasse. Não precisa me dar nada. Só queria conversar. Mas eu não respondia. Porque perdão não é automático. Perdão não é obrigatório. E perdão, principalmente, não apaga consequências. Enquanto isso, a vida continuava. Janaína assumiu oficialmente a diretoria da Tavares Confecções. Mudamos a estrutura administrativa inteira. Ela trouxe ideias novas, energia nova, respeito verdadeiro pela história da empresa. Lançamos uma linha de roupas sustentáveis, feitas com tecidos orgânicos, produção consciente. Virou sucesso imediato. Matérias em revistas especializadas, elogios de influenciadores, pedidos de fora do país. O faturamento cresceu 31% nos primeiros 3 meses sob gestão dela. 31%. Mais do que Otávio, com todo o seu diploma e arrogância, jamais teria conseguido. Abrimos uma filial em Fortaleza. Geramos 85 novos empregos. O Instituto Rogério Tavares expandiu. Passou a oferecer cursos não só de costura, mas de estilismo, modelagem, gestão de moda. A empresa que Otávio queria vender estava florescendo. E ele estava afundando. 3 meses após o casamento, Genilda me trouxe outra notícia. Dona Carmen, o Otávio conseguiu emprego. Olhei para ela. Onde? Numa agência pequena de marketing, gerente de contas. Salário, 9.500 por mês. 9.500. Menos da metade da mesada que eu dava para ele. E como ele tá? Genilda suspirou. Magro, cabelo comprido, barba mal feita. Vi ele outro dia na rua, perto da fábrica. Acho que ele fica rondando por aqui às vezes. Meu coração apertou. Só um pouquinho. Mas apertou. Ele te viu? Viu, acenou. Eu fingi que não vi e entrei rápido. Silêncio. Fiz errado, Dona Carmen? Não. Você é minha funcionária. Não pode ficar misturando as coisas. Mas naquela noite, sozinha em casa, eu pensei em Otávio magro, barbudo, acenando para Genilda na rua. E pela primeira vez em meses, senti algo parecido com... Não sei, não era pena. Talvez fosse luto. Luto pelo filho que eu achei que tinha, mas que nunca existiu. 4 meses depois do casamento, recebi uma carta registrada. Não era de Otávio. Era do advogado dele, oficializando a desistência da contestação judicial. Não tinham base legal, reconheciam a validade do testamento, encerravam o caso. Acabou. Legalmente, definitivamente, acabou. Otávio não era mais meu herdeiro. Não tinha mais direito a nada. E não havia mais volta. Naquela noite,
Abri uma garrafa de vinho. Não para comemorar, para processar. Janaína tinha ido embora mais cedo. A casa estava silenciosa. Sentei na varanda, olhando o jardim escuro, as árvores balançando com o vento. Pensei em tudo o que aconteceu, nas escolhas, nas consequências, na justiça que eu mesma apliquei. E me perguntei: valeu a pena? A resposta veio rápida, clara, sem hesitação. Sim, porque eu não destruí meu filho. Ele se destruiu sozinho. Eu só recusei ser destruída junto. E se isso me faz mãe ruim, tudo bem. Prefiro ser mãe ruim e mulher digna do que mãe perfeita e capacho de filho ingrato. 6 meses depois daquela noite no Palácio Tangará, eu estava sentada num café em Florença, Itália, olhando a Ponte Vecchio enquanto tomava um cappuccino que custou 6 euros e valeu cada centavo. Florença. Eu, Carmen Tavares, que passei 40 anos da minha vida sem sair do estado de São Paulo, estava na Toscana. Foi ideia da Janaína. 2 semanas depois de assumir oficialmente a diretoria, ela entrou no meu escritório com um envelope. Dona Carmen, comprei uma coisa para a senhora. Dentro tinha uma passagem aérea. São Paulo-Roma. Primeira classe. Data aberta. Janaína, o que é isso? A senhora vai viajar, vai conhecer a Europa, vai viver. Mas a empresa vai ficar bem. Eu cuido, a Genilda cuida, a equipe cuida. A senhora já deu a vida inteira por esse lugar. Agora é hora de dar algo para si mesma. Tentei argumentar, mas ela foi irredutível. Não é pedido, Dona Carmen, é ordem. A senhora é a dona, mas eu sou a diretora. E essa é minha primeira decisão executiva. A senhora tira férias. 3 meses. Itália, França, Espanha, onde quiser. Então fui. Sozinha, sem roteiro fixo, sem pressa. Passei 2 semanas em Roma. Visitei o Coliseu, joguei moeda na Fontana di Trevi, comi gelato artesanal sentada nos degraus da Piazza di Spagna. Depois fui para Florença. Aluguei um apartamento pequeno num prédio antigo perto do Mercado Central. Acordava cedo. Ia no mercado comprar pão fresco e queijo pecorino. Voltava para casa e tomava café devagar, olhando pela janela as ruas de paralelepípedo. À tarde, fazia aula de pintura em aquarela numa escola de arte para turistas. Eu, que passei a vida inteira desenhando moldes de roupa, estava pintando paisagens. Não ficavam boas, mas não importava. Era terapia. À noite, jantava sozinha em restaurantes pequenos. Massa feita na hora, vinho tinto barato, mas gostoso, conversa com o garçom que falava 3 palavras de português e achava graça do meu italiano inexistente. Pela primeira vez, em 69 anos, eu estava vivendo só para mim. Não tinha que acordar às 5 da manhã para fiscalizar produção. Não tinha que resolver crise de fornecedor. Não tinha que pensar em planilha, em estoque, em prazo de entrega. E, principalmente, não tinha que pensar em filho ingrato. Claro que Otávio ainda ocupava um espaço na minha cabeça. Você não apaga 41 anos de história. Você não esquece um filho, por pior que ele seja. Mas a dor tinha mudado. Antes era ferida aberta, sangrando, doendo a cada respiração. Agora era cicatriz. Ainda estava lá, ainda incomodava quando eu tocava. Mas eu conseguia viver com ela. Uma tarde, sentada naquele café em frente à Ponte Vecchio, meu celular tocou. Era a Janaína, ligação de vídeo. Dona Carmen, como tá aí? Virei a câmera para mostrar a vista. Ela soltou um grito. Que lindo! A senhora tá parecendo outra pessoa. Emagreceu, cortou o cabelo. Era verdade. Tinha perdido 9 quilos caminhando pelas ruas europeias. Cortei o cabelo curto, moderno, num salão em Roma. Comprei roupas novas, coloridas, diferentes do preto e cinza que eu usava sempre. Como tá a empresa? Perguntei. Maravilhosa! A coleção sustentável vendeu tudo. Tudo, Dona Carmen. Estamos com fila de espera. E fechamos contrato com uma rede de lojas na Alemanha. Vamos exportar para a Europa. Senti orgulho inchar no peito. Você tá brilhando, minha filha. Aprendi com a melhor. Ela sorriu. Depois ficou séria.
Dona Carmen, tem uma coisa que eu preciso te contar. Meu estômago apertou. O que foi? O Otávio apareceu na fábrica de novo. Respirei fundo. E? Pediu para falar comigo. Disse que não queria fazer escândalo, só queria conversar. Deixei ele entrar. Janaína, eu sei. Mas achei que devia ouvir o que ele tinha a dizer. Pela senhora. Silêncio. Ele tá mal, Dona Carmen. Muito mal. Magro, roupa velha, olheira funda. Disse que perdeu o emprego da agência. Tá fazendo frila, ganhando uns 3.000 por mês. Mora num quarto alugado em Tatuapé. Divide com mais 2 caras. 3.000 reais por mês. Quarto dividido. Meu filho, que vivia com 22.000 e loft próprio. O que ele queria? Pediu para eu interceder. Disse que não quer dinheiro, não quer empresa, não quer nada. Só quer conversar com a senhora. Só quer uma chance de pedir desculpa. Fechei os olhos. O sol da tarde italiana esquentava meu rosto, mas eu sentia frio por dentro. E você? O que disse? Disse que ia falar com a senhora, mas que a decisão é só sua. Ele falou mais alguma coisa? Falou. Janaína hesitou. Disse que o maior erro da vida dele não foi trocar o sobrenome. Foi esquecer quem deu esse sobrenome para ele. Senti algo se mexer dentro do meu peito. Não era perdão. Ainda não. Mas era uma rachadura, pequena, na parede de gelo que eu tinha construído. Janaína, guarda o contato dele. Quando eu voltar, eu decido o que fazer. Tá bom, Dona Carmen. Desligamos. Fiquei ali, olhando o rio Arno correndo embaixo da ponte, turistas tirando foto, casal de velhos de mãos dadas passando devagar. Pensei no Otávio, no homem quebrado que ele tinha virado, nas consequências das próprias escolhas. Parte de mim, aquela parte mãe que nunca morre, queria correr de volta para o Brasil, abraçar ele, dizer que tudo ia ficar bem. Mas a outra parte, a parte mulher, a parte que sobreviveu, que construiu, que se recusou a ser pisada, sabia que perdão fácil não ensina nada. Se eu voltasse agora, se eu o resgatasse agora, ele não teria aprendido. Seria só mais um ciclo de erro e salvação. Então decidi. Ia terminar minha viagem. Ia viver esses 3 meses que Janaína me deu. Ia pintar mal, comer bem, caminhar sem destino. E quando voltasse, aí sim ia decidir se queria ter uma conversa com meu filho. Não para perdoar, não ainda, mas talvez para ouvir. Porque às vezes, ouvir já é o primeiro passo. Às vezes. Terminei meu cappuccino, paguei a conta, levantei e caminhei pelas ruas estreitas de Florença, me perdendo de propósito, descobrindo vielas que não estavam no mapa turístico. E pela primeira vez em décadas, me senti leve, livre, inteira. Eu tinha perdido um filho. Mas tinha ganhado uma filha. Tinha ganhado dignidade. Tinha ganhado a mim mesma de volta. E descobri algo importante. Você pode amar alguém à distância. Você pode desejar o melhor para alguém sem deixar que essa pessoa te destrua. Amor não é sacrifício sem fim. Amor não é aceitar humilhação. Amor não é dar tudo e não receber nada. Amor verdadeiro tem limites, tem respeito, tem reciprocidade. E se meu filho um dia aprendesse isso, se ele um dia virasse homem de verdade? Bem, talvez aí a gente pudesse tentar de novo. Mas por enquanto? Por enquanto, eu estava bem. Eu, Carmen Tavares. A mulher que começou costurando no fundo de casa. A mulher que construiu o império quando disseram que ela não conseguiria. A mulher que teve coragem de dizer não para o próprio filho quando precisou. Tavares nunca foi nome de empregada. Tavares sempre foi nome de guerreira. E essa guerreira estava apenas começando a viver. Voltei para o Brasil em março, quase 4 meses depois que tinha saído. O avião pousou em Guarulhos numa manhã de quinta-feira. Céu nublado, aquele cheiro de São Paulo que você só reconhece quando volta de fora. Mistura de asfalto molhado, poluição e nostalgia. Janaína me buscou no aeroporto. Quando me viu saindo do desembarque internacional, quase não me reconheceu. Dona Carmen,
a senhora tá diferente. Eu estava mesmo. Cabelo curto pintado com mechas loiras, coragem que arranjei num salão em Paris. Óculos de sol novos, roupa mais moderna, sorriso mais fácil no rosto. Viajar faz bem, eu disse, abraçando ela. No caminho para casa, ela me atualizou sobre tudo. A empresa bateu recorde de faturamento. A filial de Fortaleza estava indo tão bem que já planejavam uma segunda, em Recife. O Instituto Rogério Tavares tinha formado a primeira turma de 50 alunos, todos já empregados. E o Otávio? Perguntei, a pergunta saindo mais fácil do que eu esperava. Janaína olhou para mim de soslaio, dirigindo pela marginal. Ele melhorou um pouco. Conseguiu emprego fixo, gerente de mídias sociais numa startup pequena, 8.000 por mês. Não é muito, mas é honesto. Ele tentou contato de novo? Uma vez, há 2 semanas, mandou uma carta para a fábrica endereçada para a senhora. Guardei. Quando cheguei em casa, Janaína me entregou o envelope. Papel simples, letra manuscrita. Endereço escrito com cuidado, sem erro, como se cada palavra importasse. Esperei ela ir embora para abrir. A carta tinha 3 páginas. Letra miúda, algumas palavras borradas. Lágrimas, talvez. Começava assim: Mãe, não sei se a senhora vai ler isso. Não sei se eu mereço que leia. Mas preciso escrever. Nem que seja só para organizar meus próprios pensamentos. Eu destruí tudo. Não foi a senhora. Fui eu. Passei 6 meses culpando todo mundo. Culpando a senhora, a Flávia, o destino, qualquer coisa. Mas no fundo, eu sempre soube. A culpa era minha. Eu tinha tudo. Uma mãe que me amava incondicionalmente. Uma empresa construída com sacrifício, pronta para ser minha. Um sobrenome que carregava história, suor, dignidade. E o que eu fiz? Cuspi em tudo. Não porque a Flávia me manipulou, embora ela tenha tentado, mas porque eu já era egoísta, vazio, arrogante antes dela. Ela só mostrou quem eu sempre fui. Hoje eu moro num quarto de 20 metros quadrados. Divido o banheiro com 2 desconhecidos. Acordo às 6 da manhã para pegar ônibus lotado. Ganho R$ 8.000 que mal pagam aluguel, comida, contas. E sabe de uma coisa? Pela primeira vez na minha vida, eu entendo o que a senhora passou. Entendo o que é trabalhar de verdade. O que é ganhar dinheiro honesto. O que é olhar no espelho e respeitar o homem que está ali. Não tô te pedindo nada, mãe. Não quero dinheiro. Não quero empresa. Não quero herança. Só queria que a senhora soubesse. Eu entendi. Entendi que Tavares nunca foi nome vergonhoso. Era eu que era vergonhoso. Entendi que a senhora não me traiu. Eu que te traí primeiro. E entendi que, se eu tiver sorte, talvez daqui a muito tempo, depois de provar que mudei de verdade, talvez a senhora me dê não o que eu quero, mas o que eu nunca soube valorizar. Uma conversa, um café, uma chance de ser filho de novo. Não filho herdeiro, não filho interesseiro, só filho. Com amor e arrependimento, Otávio Tavares, porque Sampaio Bittencourt nunca foi meu de verdade. Terminei de ler. Dobrei a carta devagar. Coloquei de volta no envelope. Não chorei, mas senti algo se mover dentro de mim, como gelo começando a derreter. Fiquei 3 dias pensando. No 4º dia, liguei para ele. Atendeu no 2º toque. Voz ansiosa, assustada. Mãe! Oi, Otávio. Silêncio do outro lado. Ouvi ele respirar fundo, tentando se controlar. Eu não acreditei quando vi seu nome na tela. Recebi sua carta. E quero te ver, sábado, 10 da manhã, na padaria perto da sua antiga casa em São Caetano. Aquela que a gente ia quando você era pequeno. Eu vou estar lá, mãe, prometo. Otávio. Sim? Não chegue atrasado. Desliguei. Sábado chegou. Acordei cedo, me arrumei simples, calça jeans, blusa branca, tênis. Dirigi até São Caetano, bairro que eu não visitava há anos. A padaria estava do mesmo jeito. Cheiro de pão francês saindo do forno, mesas de fórmica,
Cafezinho servido em xícara pequena. Cheguei 5 minutos adiantada. Otávio já estava lá. Sentado numa mesa do canto, roupa simples mas limpa, cabelo cortado, barba feita. Mais magro, mais velho, mais real. Quando me viu, se levantou rápido demais, esbarrando na mesa, quase derrubando o copo d'água. Mãe! Senta, Otávio. Sentamos um de frente para o outro. Fiquei em silêncio, só olhando para ele. Deixei o desconforto pesar. Deixei ele suar. Mãe, eu... Ainda não. Deixa eu falar primeiro. Ele fechou a boca, assentiu. Você me machucou de um jeito que eu não sei se algum dia vou conseguir esquecer completamente. Você cuspiu no meu sacrifício. Você tentou me usar. Você sentiu nojo do sobrenome que eu construí sozinha. Ele abaixou a cabeça. Mas, continuei, eu li sua carta. E pela primeira vez senti que você entendeu. Ele levantou os olhos, vermelhos, úmidos. Então eu vou te oferecer algo. Não é perdão. Ainda não. É uma chance. O que a senhora quer que eu faça? Quero que você continue trabalhando. Continue vivendo com seus próprios meios. Continue sendo o homem que essa carta diz que você está tentando ser. E depois? Depois, daqui a 1 ano, a gente conversa de novo. E se eu vir mudança real, não promessa, mas mudança de verdade, aí a gente reconstrói. Devagar, como mãe e filho, não como patroa e herdeiro. Lágrimas desceram pelo rosto dele. Eu aceito. Eu aceito qualquer coisa, mãe. E Otávio? Sim? Se você mudar o sobrenome de volta, se você virar legalmente Otávio Tavares de novo, oficialmente, isso não vai mudar a cláusula do testamento. Você não vai herdar a empresa. Isso está decidido. A Janaína é minha sucessora. Ele respirou fundo, enxugou as lágrimas com as costas da mão. Eu sei, e tá certo, ela merece, muito mais que eu. Olhei para ele, e pela primeira vez em meses, vi meu filho. Não o monstro egoísta, não o menino mimado, mas um homem quebrando. E na quebra, talvez, começando a se reconstruir. Então a gente se vê daqui a 1 ano, eu disse, me levantando. Ele se levantou também. Hesitou. Depois perguntou, voz pequena. Posso te abraçar? Pensei por 3 segundos. Então abri os braços. Ele me abraçou. Forte, apertado, como não abraçava desde criança. E naquele abraço desajeitado, numa padaria simples de São Caetano, senti que talvez, só talvez, a gente conseguisse encontrar um caminho de volta. Não para o que era antes. Isso tinha morrido. Mas para algo novo. Algo construído em cima de verdade, de respeito, de consequências aprendidas. Hoje, 1 ano e meio depois daquela noite no Palácio Tangará, minha vida é diferente. Trabalho menos, viajo mais. Namoro o seu Durval, dono da livraria, homem gentil que me trata como rainha. A Tavares Confecções fatura 36 milhões por ano sob gestão da Janaína. O Instituto Rogério Tavares já formou 200 pessoas. E o Otávio? Ele cumpriu. Trabalha, vive honestamente, nos falamos a cada 2 semanas, almoçamos juntos 1 vez por mês. Ele não é meu herdeiro. Nunca será. Mas talvez um dia volte a ser meu filho. E isso é o suficiente. Se essa história tocou seu coração, se você já passou por algo parecido, deixe aqui nos comentários de onde você está assistindo. Curta esse vídeo e se inscreva no canal para continuar recebendo histórias reais de vida, de luta, de mulheres que se recusaram a ser pisadas, porque dignidade não se negocia. E sobrenome se honra. Até a próxima história.